Pode, Senhor, amados. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos estão abrindo, quero agradecer ao pastor Clementino de Oliveira Barbosa, nosso pastor presidente, pela confiança, toda a diretoria das igrejas, pastores, companheiros. Deus abençoe. Os irmãos encontraram, amém, amados? Capítulo de número 2, nós vamos ler do 19 ao 23. Eu conheço as tuas obras e amor, serviço e fé, tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém. Eu pergunto por que mas vamos lá. Jesus é bom. Queridos, é um texto bem forte, mas eu quero compartilhar com os amados esta noite, e acho que está bem explícito aqui o nome de uma mulher, e o significado deste nome, Jezabel, é Baal exalta, ou Baal é marido ou impuro. E Jezabel era filha do rei dos Sidônios, Etibaal, chamado também de Sidoniana, que é um termo bíblico usado para os fenícios em geral. Tendo seu casamento com Acabe, rei de Israel, sido o resultado de uma aliança que tinha como objetivo fortalecer relações diplomáticas entre Israel e Fenícia. A sua história é conhecida. E eu gostaria de, nesta noite, trazer para nós algumas coisas que tangem e que revelam nesta mulher, e que foi abominável, e que de alguma forma Deus tratou de uma forma, como não poderia ser diferente, muito séria, pois o seu final foi muito triste. Irmãos, Jezabel, ela é descrita como sacerdotisa, dominadora e potencialmente religiosa, e que se denominava porta-voz dos deuses. E isso a categorizava como profetisa. Seu pai, Etibaal, além de rei, também era sacerdote de Baal. E ela aprendeu com o seu pai também algumas coisas que fizeram com que esta mulher fosse ou tivesse uma personalidade muito forte, a ponto, inclusive, de culminar no seu casamento com Acabe, e Acabe se dobrando às suas vontades e aquilo que ela queria que fosse feito. E isto trouxe um prejuízo muito grande ao povo de Israel, mas um prejuízo extremamente ruim. E eu quero falar esta noite aqui, gente, e algumas atitudes de Jezabel
que justamente houve contra o povo de Deus, e elas foram tão destrutivas que o seu nome foi apontado por um espírito maligno muito poderoso e que tem um único objetivo hoje: destruir ou enfraquecer de alguma forma a autoridade de Deus e a igreja. Mas maior é aquele que está conosco. Eu vou repetir: maior é aquele que está conosco. Ela teve com Acabe 3 filhos e portava-se como uma verdadeira mãe, dona de casa. Ela sabia muito bem ser uma bela atriz. Porém, no seu bojo, no seu conteúdo, na sua personalidade, ela trazia algo que era muito maléfico e se tornou maléfico, inclusive para Israel. Pois bem, irmãos, antes que eu entre aqui, eu quero falar um pouquinho sobre Jezabel. E eu sei que os irmãos conhecem a história, mas Jezabel, ela casou-se com Acabe e ela impôs a Acabe justamente aquilo que era o desejo do seu coração. Olhem para mim, desejo do coração de quem? De Jezabel. Enganoso é o coração, mais do que todas. E detalhe, gente, quando alguém quer impor algo que é do seu coração e que não está ligado em Deus e não é da vontade de Deus, sempre será pernicioso. Ou seja, sempre trará prejuízo a um grupo, a uma igreja, a quem serve a Deus. Guarde isto, gente. Por quê? Porque a primeira coisa que Jezabel fez foi perseguir os profetas do Senhor. Olhe para mim. Perseguir os profetas do... Pastor, alguém perseguiu o profeta do Senhor na Bíblia? Olha aqui, gente. Uma mulher, ela usou a sua autoridade de rainha. E pior, um rei que se desviou, um rei que saiu da vontade do Senhor, conhecendo suas leis, seus estatutos, seus mandamentos, desviou-se por causa de uma mulher. Interessante que a Bíblia diz que Jezabel, com as finanças, inclusive, de Acabe e de Israel, sustentava 850 profetas que comiam à sua mesa. Comiam na sua mesa. Eram os profetas de Baal, pelo menos 450, e os profetas de Azerá, que eram 400. Detalhe, aqueles que não falavam a língua de Jezabel, não falavam a língua de quem? De Jezabel. Ela perseguia. Ou você fala a minha língua, ou você age como eu estou determinando, ou você come na minha mesa, por que não dizer na minha mão, ou você está fora. Profeta de Deus não se vende. Profeta de Deus não faz barganha. Profeta de Deus não se entrega àquilo que ele sabe que não presta. Aleluia. Homem e mulher de Deus tem integridade de caráter. E está como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não se corrompe. Não se corrompe. É fácil? Não. Agora, detalhe.
é que nessa perseguição, alguns profetas começaram a justamente fugir e se esconder em cavernas. E foram lá escondendo de 50 em 50, e de vez em quando ela pegava um. E o certo é que, se ela pudesse, ela exterminava todos os profetas do Senhor. Ela fazia o quê? Exterminava. Mas ninguém extermina, ninguém termina, ninguém acaba com aquilo que Deus estabeleceu. Eu vou repetir: ninguém termina, ninguém acaba, ninguém mata aquilo que foi gerado no coração de Deus. Aleluia! E esta igreja foi gerada lá. Oh, glória! É por isso que nós estamos aqui esta noite. Irmãos, só que Jezabel encontrou pela frente alguém que bateu de frente com ela. Olha para mim, Jezabel encontrou à frente alguém que bateu de frente com ela. E vocês sabem que Baal era considerado Deus da chuva, Deus da fertilidade. E Elias se encontra com Acabe e Jezabel e diz assim: não vai chover. Mas isso é um desacato, isso é um desrespeito à autoridade máxima da monarquia. Como pode alguém chegar aqui e, segundo ele, não vai chover? Olha para mim, gente, e não choveu. Sabe o que é interessante? É que Elias não disse assim, segundo Deus, ou Deus mandou, ou Deus determinou. Não, Elias diz, segundo a minha palavra, e Deus assinou lá em cima. Segundo a minha palavra, não vai chover sobre Israel, pelo menos 3 anos e meio. E não choveu mesmo. Daqui a pouco, Elias chega diante do povo e diz, escuta, até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? Ora serve Baal, porque Acabe fez questão de levantar Baal no meio do povo para cultuá-lo. Ora vocês servem Baal, ora vocês servem Jeová. Está na hora de vocês entenderem e compreenderem a quem vocês querem servir. E ele lança um desafio. E vocês conhecem. Vamos fazer o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse é Deus em Israel. Gente, sem chuva. E agora fogo? Que Deus é esse? Reuniu os 850, não é isso, pastor Marco? Reuniu os 850 profetas. E é interessante que o sacrifício a Baal, muitas vezes era feito com crianças inocentes. E quando eles não conseguiam o que queriam, eles se cortavam todo. E alguns tiravam a sua própria vida derramando o seu sangue. Foi o que aconteceu naquela manhã. Eles começaram a gritar, se cortar, derramar sangue e nada de Baal ouvir. Isaías diz que o nosso Deus não é como os deuses pagãos. O nosso Deus tem ouvido. E diz Isaías, os seus ouvidos não estão agravados para ouvir. O nosso Deus tem olhos e vê. Aleluia, tem boca e fala.
e as suas mãos não estão encolhidas. E parece que eu vejo a mão de Deus estendida sobre nós aqui. Oh, aleluia! Oh, aleluia! As mãos de Deus estão estendidas sobre o seu povo para abençoar. Sabe o que Elias fez, gente? Consertou-o, porque em altar quebrado Deus não responde. Altar quebrado Deus não responde. Consertou o altar, orou. Deus derramou fogo, lambeu a água que estava em volta. Mas pensa numa mulher furiosa. Pensa numa mulher que ficou brava. E sabe o que ela fez? Ameaçou Elias de morte. E sabe que Elias comprou a ideia, gente? E a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a sua vida. Pensa na força, no poderio político que essa mulher tinha como rainha. E ele vai para o deserto. E Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus pais. Vem um anjo, dá água, dá pão, ele caminha, vai para a caverna, vem uma brisa. Elias, o que fazes aqui? Vai para o monte e volta pelo caminho que você veio. Volta pelo caminho que você veio. E aí ele encontra com Acabe. Olhe para mim, gente. E traz uma profecia sobre Jezabel, pela maldade que ela havia feito. Elias diz que os cães lamberão o teu sangue e comerá a sua carne. Foi dado o recado, mas infelizmente em quase todas as comunidades cristãs hoje existe uma Jezabel que enganam as pessoas e impedem o crescimento espiritual da igreja. E me segura um pouco aqui, gente. Por quê? Porque Deus quer nos usar para derrotar este espírito maligno, para que o seu povo possa ser abençoado. Eu vou repetir, Deus quer nos usar para derrotar este espírito maligno, para que o seu povo possa ser abençoado. Mas como descobrir este espírito, gente, de Jezabel que habita em nosso meio? Existem aí algumas características que pode apontar. Se existe uma Jezabel, às vezes, do nosso lado. Que é isso, pastor? Isso não existe. Isso foi só lá, em Tiatira. Gente, primeiro, prostituição. Jezabel era uma mulher vaidosa e que conquistava os seus interesses através da sedução. Ela era uma mulher infiel. Só que aqui, pessoal, tem duas coisas, dois tipos de infidelidade. Primeiro, a matrimonial, e segundo, a espiritual. Matrimonial porque traía o seu marido. E segundo, espiritual, porque implantou em Israel o culto a Baal. E quando uma pessoa, ela não é fiel a Deus, eu vou repetir, quando uma pessoa, ela não é fiel a Deus, ela pode se prostituir facilmente. Pastor, como é esse negócio? Jesus disse que ninguém pode servir a dois. Ninguém pode servir a dois.
Ninguém pode servir a dois, se Jesus é o Senhor da glória. Se Baal é Deus, adorá-lo. Mas eu creio que esta noite aqui, Jesus é o Senhor de todos que estão. Glória a Deus. Irmãos, ela trabalhava no campo da feitiçaria, só para vocês terem uma ideia, traindo o Deus de Israel. Irmãos, pessoas que entram na igreja e não estão com a vida no altar. Eu vou repetir. Pessoas que entram na igreja e não têm a vida no altar, não pode desenvolver a obra de Deus. Todos somos falhos, temos nossas fraquezas, mas pessoas que estão à frente de algum departamento da igreja precisa estar com a vida em santidade ao Senhor. Por quê? Não pode estar no pecado de fornicação, de prostituição, não está preparado para liderar, está doente, precisa ser tratado. Por que será que Deus me deu esta mensagem, gente? Será que Deus fala com as paredes? Será que Deus fala com os bancos? Não, Deus ainda fala com a igreja. Deus ainda fala com obreiros. Oh, aleluia. Ah, Deus tem misericórdia de mim. O que nós estamos vendo hoje é uma aberração. E às vezes dizemos que está tudo bem. Essas pessoas precisam ser tratadas, precisam ser restauradas. Por quê? Porque senão vai adoecer os demais. E devemos fazer isso sim com amor e muita paciência. Às vezes não expondo, inclusive em público, a vergonha desta pessoa, mas precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Como é que entregamos algo a alguém que está doente, companheiros? Existe hoje a prostituição espiritual. O que é isso, pastor? Membros rebeldes, crente que pula de igreja em igreja, de galho em galho. E essas pessoas estão procurando alguém que as agrade. Procuram a igreja que o pastor faça e cumpra os seus desejos, a sua vontade. E quando isso não acontece, esta pessoa fica dentro da igreja causando intrigas, causando problemas, causando dificuldades para o obreiro, para a liderança da igreja. Porque quer que a liderança se prejudique de alguma forma, quer que a igreja enfraqueça, quer que a igreja, inclusive, local acabe. Mas eu venho como homem de Deus aqui esta noite, dizer que esse espírito de Jezabel vai continuar sendo queimado, no nome de Jesus. Segunda característica desta mulher, idolatria. Fazia culto a ídolos e tinha um exército de profetas com mais de 850 homens que comia a sua mesa, sustentado por ela para cultuar deuses estranhos. Hoje, a idolatria vai além das imagens de escultura. Vai além das imagens de escultura. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Ou seja, Deus tem que ser a primazia, o primeiro, o único. Adorar a Deus acima de
todas as coisas. Aleluia. Sabe o que eu estou vendo hoje? Esse famoso mundo gospel, com suas personalidades, cantores, pastores e pregadores, que se destacam muito mais pelo seu carisma do que o seu talento, do que pela fé em Jesus. Eu tenho talento, eu tenho carisma. Não interessa se eu tenho fé em Jesus. E o que está acontecendo? Gente, o espírito de Jezabel está agindo nesse meio. As pessoas estão cultuando mais as celebridades gospel do que Jesus, do que o próprio Senhor. E sabe de uma coisa? Isto Deus abomina. Pastor, quem eu devo adorar? Jesus. Quem eu tenho que idolatrar? Jesus. Pastor, para quem que eu tenho que pedir autógrafo? Jesus. Pastor, para quem que eu quero estar do meu lado? Jesus. Pastor, quem é a pessoa mais importante da minha vida? Jesus. Pastor, com quem eu quero caminhar? Jesus. Olhe para mim. Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus de noite, Jesus de madrugada. Ande com Jesus, adore Jesus. Isso é um absurdo que nós estamos vendo, pastor Honda. Pessoas se degladiando para dar um abraço em alguém, pegar uma assinatura de alguém. Isso é uma aberração, me perdoe se alguém se sente ofendido com isso. Isso é uma aberração. Eu não sei. Pagar ingresso. E caro. Pagar ingresso e caro. Para ver alguém cantar. Para louvar. Estão prostituindo o evangelho. Estão prostituindo esta palavra. Estão prostituindo a vida espiritual. Mas eu louvo a Deus que nesta terra ainda tem um povo, companheiros, que não se dão ao luxo de se prostituir. Ainda adora a Deus, teme a Deus, busca a Deus, clama a Deus, ainda se santifica a Ele. Aleluia. Terceiro, Jezabel era manipuladora. Jezabel era manipuladora, ela queria que tudo fosse do seu jeito. Ela queria que tudo fosse a sua maneira. Se você desafiasse ela em um dos seus desejos, você não prestava. Conhece alguém assim? Tem que ser do meu jeito. Tem que ser a roupa da minha cor. Tem que ser o hino do meu gosto. Tem que ser do jeito que eu quero. Espírito de Jezabel. Manipulador, manipuladora. Que Deus queime esse espírito. Eita, que Deus queime esse. Aqui eu quero só o Espírito Santo operando. Não quero o espírito de Jezabel no meio da igreja. E acredito que você também não. Tem que ser do jeito que eu quero. Tanto que ela fez Acabe adorar Baal. Ela fez Acabe levantar altares a Baal. Gente, pessoa manipuladora, escute o que eu vou dizer. Ela mente para conseguir o que deseja. Ela trai. Ela apunhala. Pelas costas. E pior, se vinga de quem não faz a sua vontade. Sabe aquele negócio? Eu mato na unha.
Eu vou quebrar no meio na unha, deixa comigo. Pessoa vingativa, coração ruim. Aleluia. E tem pessoas na igreja, gente, com todo respeito, querem mandar em tudo, querem dar ordem em tudo. E eu vou além hoje. Tem pessoas lá fora, na vida secular, que são chefes. Eles têm o costume de mandar, ordenar e os outros fazerem. E ele entra aqui e pensa que pode fazer a mesma coisa. Irmãos, igreja, preste atenção, igreja não é lugar de maltratar ninguém, mas de demonstrar amor e companheirismo. Se alguém tem título lá fora, fica do lado de fora. Com todo o respeito à tua conquista, ao teu estudo, à tua capacidade intelectual, mas fica lá. Aqui, ei, somos membro do corpo de Cristo. Temos que amar, temos que cuidar, temos que ser companheiros. E eu vou encerrar porque a hora já deu. Quarto, perseguição. Perseguiu os profetas, muitos até morreram. Só que tem um detalhe, gente. Nunca deixou de ouvir a verdade. Nunca deixou de ouvir a verdade. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: não dá para pautar a nossa vida espiritual pelo mundo. O Senhor diz: sede santos, porque eu sou. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A igreja precisa ser santa. Nós temos que santificar as nossas vidas. Agora, me dê 2 minutos. A minha vontade é de chorar. Eu estava conversando com o pastor Marcos quando cheguei aqui. Eu disse assim: pastor, eu não esperava ver o que eu estou vendo hoje. Em relação ao mundo, a gente sabe que tudo o que está acontecendo viria, e é daí para pior. Mas o que nós estamos vendo dentro de algumas igrejas. Jesus disse assim: por se multiplicar a o amor de muitos, esse não é um sinal externo, mas é um sinal interno. Agora, quanto mais nos distanciamos de Deus, da oração, do jejum, da Bíblia, da comunhão, mais este espírito, e não somente este, mas entra o de Jezabel, entra o de Ananias e Safira, entra o de Judas, e por aí vai. Mas eu vim até aqui só para dizer uma coisa, gente. Olhem para mim. Se você detectar alguém ao seu lado que está com este espírito, avise-o. Eu vou repetir, avise-o. Chame ele para orar com você. Trate-o com amor, com carinho. Pastor, mas e se ele não mudar? E se ele não se converter? O final é muito triste. Mas eu vim até aqui para dizer que a igreja pode sofrer a influência que for, inclusive do espírito de Jezabel,
Mas existe algo que temos que ter em mente e não dá para abrir mão. O que é? A vitória. Ela já foi decretada. A vitória, ela já foi decretada. A vitória, ela já foi decretada. E a vitória da igreja. E eu vou dizer que está chegando aí. E antes que a igreja seja arrebatada, estes espíritos imundos têm que bater em retirada da casa do Senhor. Ninguém vai impedir o que Deus quer fazer com a igreja. E está por acontecer. Está chegando um avivamento tão grande. Está chegando um avivamento aos remanescentes, aqueles que não se dobram diante de Baal, aqueles que não se dobram ao espírito de Jezabel, aqueles que não se dobram a este mundo. Te prepara, porque a glória do Senhor, ela já veio até nós. Haverá um renovo da parte de Deus. Te prepara, te prepara. Deus te dará força para vencer tudo aquilo que sobrevém sobre nós, no nome de Jesus. Que Deus abençoe.